Fala galera, beleza? Eu sou o Arthur do canal Mãe Falei e hoje nós vamos falar da melhor ideia que eu vi desde o impeachment. Eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes e vou falar de novo, cara. Quando você vê uma ideia, você analise a ideia e não quem está emitindo ela. Ou seja, se você vê uma má ideia, cara, não importa que quem está falando isso seja uma pessoa que você ama, que você idolatra, critique aquela ideia. E quando a ideia for boa, cara, apoie aquela ideia, independente de quem esteja emitindo. Cara, essa ideia que eu vi é tão boa, cara, que se fosse o Lula falando disso, eu ia apoiar. Se fosse o Che Guevara, se fosse o Evo Morales, se fosse o Maduro falando dessa ideia, eu ia apoiar essa ideia. Para mudar o nosso país, a gente precisa de 3 reformas básicas. Eu vou falar a segunda e a terceira. A segunda é a reforma que eu acho que vai causar mais impacto para nós, que é a reforma trabalhista, cara. E eu tenho muita fé que um dia, com muito trabalho, eu ainda vou chegar, olhar para essa câmera e falar assim, ó, eu fiz papel importante para acabar com a FGTS e para passar a reforma trabalhista, beleza? A outra reforma, que é a terceira, seria a reforma política, que é bem complicada de passar, mas a primeira, cara, que é a mais importante, é a que mais dói no nosso bolso, é a reforma da Previdência, cara. E pra quem me acompanha sabe, esse é o terceiro vídeo que eu faço falando sobre isso. Inclusive você nem precisa assistir o primeiro que eu fiz, assiste o último, eu vou deixar um izinho aqui na tela, você clica nele e assiste que em 10 minutos você vai aprender muita coisa. Eu vou deixar um outro na descrição, que no final desse vídeo eu faço questão que você assista. Não me importa se você é liberal como eu, se você é conservador ou até se você é de esquerda, cara. Uma coisa é um fato, não é uma opinião e a gente tem que concordar nisso, cara. A gente aqui no Brasil paga muito imposto. Você concorda comigo, cara? Eu não quero saber se você é a favor ou contra descriminalização de drogas, se você é a favor ou contra casamento gay, se você é a favor ou contra outras questões. O que eu quero saber é o seguinte: você concorda que a gente paga muito imposto aqui no Brasil, certo? Pois é, para acabar com o imposto, na verdade a gente tem que dar um passo antes. Para acabar com o imposto, você só tem um jeito, que é cortando custos, cara. E o nosso maior custo disparado é o rombo da Previdência. É tipo o seguinte, imagina que você tem uma casa, aí você tem uma torneira que está pingando. Aí esse é um gastinho mais ou menos. Aí você quebra essa torneira, vai começar a jorrar água. Pô, é um gasto que você tem que parar logo e consertar aquela torneira. No caso do rombo da Previdência, cara, não é nenhum dos dois, cara. No caso do rombo da Previdência, estourou um cano, cara, e a sua casa já tá alagada. Você precisa urgente de alguém pra vir fazer um reboco naquela parede, cara. E essa ideia é o reboco que a gente precisa. Poucas vezes aqui no Brasil eu me empolguei com alguma ideia, cara, mas quando teve a ideia do impeachment eu achei maravilhoso. Falei, nossa, a gente vai pra frente, a gente vai acabar com a esquerda, e deu certo, a gente derrubou a presidente. Entrou Michel Temer, ele faz algumas cagadas, mas ele apresentou algumas propostas que eu gostei, como por exemplo a PEC 241, a PEC do teto de gastos, que é uma PEC maravilhosa, porque ela limita os gastos do governo, certo? Agora ele tocou num outro ponto importante, que eu achei genial ele ter falado nisso, que foi a reforma da Previdência, cara. Eu falei, beleza, cara, vamos reformar a Previdência. Acontece que a reforma que ele está propondo não é tão bacana. Na verdade, ela só posterga a nossa dor. Ela só dá é tipo como se você tomasse uma aspirina, mas a sua dor de cabeça ainda vai continuar. E aí é o seguinte, cara, eu vi a melhor ideia que eu consegui absorver desde do impeachment, cara, que é um adendo a essa proposta. Você pode falar o que você quiser, cara, do MBL, você pode reclamar, pode falar que o Kim é esquisito, que o Holiday grita demais, você não precisa nem gostar de mim, cara, mas olha essa ideia, cara, a gente tem que tirar o chapéu. Os caras olharam e falaram assim, a reforma da Previdência vai ser um assunto que vai causar dor, cara, vai ter muita gente, principalmente os pelegos da esquerda, falando, você tá tirando nossos direitos, etc. É um negócio que vai causar. Então por que já que a gente vai reformar, por que não reforma direito? E aí os caras criaram um adendo, um aditivo a reforma da Previdência, que é genial. Tipo assim, olha essa atitude, velho. Pô, o cara tá reformando. Não. A gente quer que reforma desse jeito. E foi lá e apresentou um aditivo para reformar a Previdência. Cara, você tem noção de como é nobre, como é louca essa atitude? Como sempre, eu não vou ser muito técnico, não vou deixar um monte de números aqui. Depois você vê o vídeo do Kim, gasta 6 minutos da sua vida e aprende como que é exatamente essa reforma. Mas basicamente, como eu já falei aqui antes, hoje a Previdência funciona assim, ela é tipo uma pirâmide estatal, tipo uma Telex Free. Lá é o seguinte, os mais pobres pagam para quem está no topo da pirâmide. É basicamente isso que acontece. A reforma do Temer faz com que essa pirâmide fique mais difícil de você chegar no topo. Então como eu expliquei antes,
você toma uma aspirina, mas a sua dor de cabeça ainda tá lá. Essa reforma, esse aditivo da reforma, cara, ele é maravilhoso, porque ele é baseado em 4 pilares. De uma forma bem rápida aqui, o primeiro pilar é que todos os idosos de acima de 65 anos tenham um mínimo de rendimento para complementar a sua renda. O segundo pilar é parecido com o que é hoje, mas você vai estipular um teto, vai diminuir a alíquota e vai fazer com que todos tenham regras iguais, cara. Só com isso, cara, só com esses 2 primeiros pilares, você já garante que mais de 80% dos trabalhadores tenham um retorno de 100% do seu salário. Então quer dizer, você já garante a aposentadoria de 100% para 80% da galera. O terceiro pilar é basicamente o seguinte: hoje você sabe que o FGTS, já expliquei 1 milhão de vezes, ele rende menos que a inflação e a galera ainda pega o seu dinheiro e usa para fazer um monte de coisa, inclusive obras fora do país, e esse dinheiro nunca retorna para você. Então o que é o terceiro pilar? Você faz um novo FGTS, que é a junção do FGTS com o PIS, e garante esse fundo para que ele fique dentro do país, para que ele garanta a sua aposentadoria. E aí vem a parte mais legal, cara. Você é que escolhe o administrador do seu fundo. Você vai ter o poder de escolher quem é que vai administrar o dinheiro do seu fundo para você. Isso gera concorrência, isso gera a competição entre esse setor de serviços, e eles vão fazer de tudo para te atender da melhor maneira possível, beleza? E o quarto ponto é o seguinte, é uma capitalização do sistema de garantia, de previdência. Então você vai poder escolher capitalizar, fazer dinheiro com a sua aposentadoria. Ou seja, isso é muito mais liberdade na mão do contribuinte, na mão de quem tem realmente o dinheiro, e menos poder para o governo, inclusive governos corruptos. Quem não quer mais liberdade para gastar o seu dinheiro como você quiser, cara? Quem não quer que o nosso país se pareça mais com os países desenvolvidos? Essa ideia não é tirada da cartola, não é tirada da cabeça de nenhum jovem nerd lá que, ai, nossa, vamos experimentar isso. Não, essa ideia foi feita por especialistas da FIP, e é assim que funciona nos melhores países do mundo, cara. A gente tem que transformar o país num país mais parecido com outros países desenvolvidos. Quando você começa a lidar com política, você começa a perceber que não basta só você ficar no campo das ideias, você ficar lá no campo da ideologia. Você tem que agir, você tem que ser pragmático. Você tem que fazer as reformas que você acredita passarem. Para essa reforma passar, não tem jeito, cara. Ela só consegue se a gente tiver a assinatura de 171 deputados. E para esses deputados quererem assinar esse aditivo, só tem um jeito, cara, que é pressão popular. E a gente fala, meu, a gente quer a reforma, a gente quer que o país seja liberal, a gente quer que a gente tenha um país muito mais similar aos países mais desenvolvidos. A gente quer que vocês trabalhem, que vocês assinem, que vocês passem essa reforma. Então é o seguinte, cara, não deixe de fazer a sua parte. Curta esse vídeo, compartilha, passa essa mensagem. Vamos fazer esforço, vamos fazer pressão, vamos passar essa porra. Se você gostou desse vídeo, entra no YouTube, digita tudo junto, Mamãe Falei, tem no Facebook também, se inscreva no meu canal e vamos questionar tudo.